Vamos lá, galerinha do bem, bacana? A partir de hoje nós vamos começar aqui a gravar umas aulinhas de história para vocês, tá? Hoje, professor Francielito, vou trabalhar com vocês um pouquinho da pré-história, tá certo? Então, por que história? O que tem a história para a gente trabalhar? Vamos analisar com calma. Será que é importante estudar história? Tem importância? Tem importância o papel do famoso historiador na história? Então, vamos analisar com calma. Hoje, tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo, por que está acontecendo? Então, vamos pensar, se um acaso fosse valorizado tanto o papel do historiador, a história, será se os nossos estadistas, eles cometeriam os erros dos nossos antepassados? Então, eu quero destacar com vocês justamente o papel do historiador e a história em si. Então, de cara, eu vou destacar para vocês o quê? Que o historiador, ele faz o quê, professor? Vamos lá, Fran. O que o historiador faz? Ele estuda as ações do homem, no tempo, no espaço. Você vai observar justamente isso. E é importante isso. Por que é importante isso? Porque através desse estudo, a gente pode observar o que vem acontecendo. O que vem acontecendo na história e como a gente pode se aprofundar para não cometer os erros dos nossos antepassados. Então, o historiador ele investiga o passado na busca de compreender melhor a realidade da sociedade. Aí a gente está falando em questão de quê? Sociedade, questão de quê? Política, questão de quê? Economia, questão de quê? Cultural, tudo mesmo. Analisar as fontes históricas. Aí tu pensa comigo, que fontes históricas são essas? Tudo que o homem produziu, Vestígios, tá certo? Documentos escritos, documentos que não são escritos. Então isso é importante para que o historiador possa analisar e dali traçar as possibilidades, os caminhos, tá certo? Não vá pensar, pelo amor de Deus, que o historiador está ali para estudar o passado, para prever, para analisar o presente e prever o futuro, porque o historiador ele não prevê nada, ele traça as possibilidades para o futuro. Tá legal? Então, analisar as fontes como prova das relações humanas existentes do passado. Conscientizar as gerações presentes da importância da história como ciência da sociedade para melhorar as relações entre as pessoas. Conservar e preservar a memória, gente. Para e pensa, para e analisa comigo, tá certo? O que é um povo sem história? Então, se um povo ele não souber a sua história, como é que ele vai ter identidade? Se ele não conseguir preservar os documentos, se ele não conseguir preservar o que, professor? Os monumentos. Isso é a identidade. Como é que nós vamos ter justamente uma história local se não tiver o papel do historiador, se não tiver o papel das pessoas da sociedade de cobrar justamente a preservação desses bens, que são bens que ficam aí para a humanidade. Tá legal? Então, das sociedades como patrimônio histórico. Beleza? Mas, professor, como é que a gente também pode estudar a história? Aí eu vou entrar na questão da sala de aula, tá certo? Para e pensa, como é que a gente pode traçar o caminho da história? Esse caminho da história, tu para e analisa, é o que eu sempre brinco dentro da sala de aula. Pensa, analisa comigo. Conte sua história sem falar de nenhum marco importante da sua vida. Sem falar de acontecimentos importantes da sua vida. Você consegue? Será se você consegue falar da sua vida sem falar de acontecimentos importantes? É difícil, não é? Com certeza. É por isso que a história, o que os historiadores fizeram? Eles começaram a traçar o quê? Marcos importantes. Marcos que fizeram a diferença na humanidade. Tá certo? Porque através desses marcos a gente vai delimitar os tempos. A gente vai fazer o quê, professor? A gente vai dividir as idades, os períodos da história. Mas é importante ter o quê? Os marcos históricos. Porque se não tiver os marcos históricos, não tem como.
Né? Não tem como é que eu vou saber que iniciou ou o período que terminou. Então, é fundamental você ter esses marcos como o quê, professor? Como ponto de partida. O marco ele vai servir para quê? Para marcar o início e o final de um período. Não te esquece disso. Tá? Então, aqui nós temos uma divisão da história, né? A divisão baseada justamente no quê, professor? Lá nos historiadores franceses, na historiografia francesa. E aí você pode destacar o quê? A pré-história, a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Mas, professor, o que vai iniciar essa história? Né? Aí eu destaco para você que lá na pré-história, o marco inicial é o quê? É justamente o surgimento do homem. Tá? Então, o surgimento do homem é o que marca o início da pré-história. Tá? Que depois, daqui a pouco, ou na próxima aula, a gente vai comentar justamente essa situação. Que homem, como surgiu esse homem? Então, não bata a cabeça com relação ao surgimento do homem, não. Tá? Que a gente sabe que existem algumas teorias, né, falando sobre o surgimento do homem. Tá? E do surgimento do homem, até quando, professor? Até o momento que o homem desenvolveu a famosa escrita. Aquela escrita, a famosa escrita cuneiforme. A escrita que foi encontrada onde, professor? Lá na Suméria. Então ali foi um marco importante. Um marco importante, e aí o que ficou acertado? Que com a invenção da escrita, marca o final da pré-história e já marca o início da Idade Antiga. Tá certo? Essa Idade Antiga, né, que a gente estuda aí o quê, professor? A gente estuda o período lá das grandes civilizações orientais. Tipo o quê, professor? Egito, Mesopotâmia, Fenícia, hebreus, persas, tá? Então, todas essas civilizações, além da Grécia e de Roma, a gente estuda na Idade Antiga, tá, galerinha do bem? Não te esquece disso. E vai até quando essa fase, professor? Ela vai até a queda do Império Romano do Ocidente. Tá? Queda do Império Romano do Ocidente, quando, professor? No ano 476. Não te esquece disso. Tá? Então, no ano 476, tu vai observar justamente que é o marco do que, professor? O marco que a gente destaca para você que vai terminar a Idade Antiga. Tá legal? Então, a queda do Império Romano do Ocidente, 476, já na era cristã, você vai observar que marca o final da Idade Antiga. Só para que tu não possa esquecer, para não passar batido, tu tem que lembrar o quê? Que eu fiz uma datação. Então, essa datação, ela se baseia no quê? Justamente no calendário cristão, né? Que aí tu observa que o marco inicial é quando, professor? É o nascimento de Jesus Cristo. Devido à insistência da Igreja Católica, você observa que ficou acertado que o nascimento de Cristo, ele é o quê? Ele é o marco inicial do calendário cristão. Tá certo? É aquela famosa pergunta que se faz, né? Se Cristo estivesse aqui em carne e osso no meio de nós, teria mais ou menos quantos anos, professor? 2022 anos. Né? 2022 anos. Não te esquece disso. Né? Então, você observa então que o nascimento de Cristo é um marco inicial do calendário cristão. Mas não para aí, professor. Como eu disse, ano 476, tá? Ele vai delimitar o fim da Idade Antiga e já marca o início da Idade Média. Tá? Essa Idade Média, que são 10 séculos. Né? 10 séculos que vai do ano de 476 até 1453. Né? Por que 1453? Porque é a queda do Império Romano do Oriente, capital Constantinopla, tá certo? Então a famosa Idade Média. A Idade Média que a gente estuda o quê, professor? Aí tu pode destacar os povos bárbaros, tu pode destacar o quê, professor? O islamismo, o feudalismo, tu pode destacar o quê, professor? O Império Bizantino, tu pode destacar o quê, professor? A Baixa Idade Média com a burguesia, né? Então, não te esquece disso. Tudo isso, a famosa Idade Média, que é dividida em alta
e baixa Idade Média. Professor, isso vai até quando, professor? Vai até, como eu disse, até o ano de 1453, que caiu para quem? O Império Romano do Oriente, para os turcos otomanos. Então foi um acontecimento importante. É para você perceber que a história ela é dividida nesses marcos importantes. Tá? Vai lá desde quando, professor? Como eu falei, pré-história. A pré-história iniciou com o surgimento do homem. A pré-história vai até quando, professor? Até o surgimento da escrita. Beleza? Que aí inicia a Idade Antiga, que da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente, Idade Antiga. E aí da queda do Império Romano do Ocidente até a queda do Império Romano do Oriente, Idade Média. E a partir daí já inicia a Idade Moderna. Que a gente pode trabalhar o quê? A questão do renascimento, a questão do quê, professor? Das grandes navegações, do absolutismo, do mercantilismo, do que também, professor, as revoluções do século XVII e do século XVIII, né? Como Revolução Americana, como Revolução Industrial, até chegar quem? A famosa Revolução Francesa. Revolução Francesa é um grande marco. E aí tu observa que essa Revolução Francesa, ela vai marcar o quê? O fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Professor, Idade Contemporânea vai até quando? Vai até os dias atuais. Tá legal? Então tudo isso você destaca, né, como o papel do historiador, como que a forma que nós podemos trabalhar justamente o que, professor? A história. Porque se não tiver esses marcos, como é que a gente vai trabalhar? Né? É aquele exercíciozinho que eu falei de início. Para e analisa comigo. Tenta falar da tua vida sem os acontecimentos importantes. Sem ter acontecimento importante, tu consegue falar da tua vida? Dificilmente tu vai conseguir. Né? Não tem como. Porque se tu para, tu analisa, né? Não tem como. É o caso da história. Tu imagina a história que é imensa. Como é que eu vou falar da história sem esses acontecimentos, sem esses marcos importantes? Tranquilos? Então aqui eu estou dividindo a história para vocês. Na próxima aula, a gente vai estar trabalhando o que com vocês, gente? A gente vai estar trabalhando justamente a primeira fase da história, que é chamada de pré-história. Não te esquece disso. Eu conto com você na próxima aula. Valeu, galerinha. Beijo. Aí, galerinha do bem. Bacana? Vamos embora continuar nossas aulinhas aqui com vocês, tá? Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Franciele, professor de História. Bacana? Hoje, nós vamos estar trabalhando com vocês o quê? Vamos trabalhar a famosa pré-história. A pré-história, que muita gente diz pré-história, Fran, é o quê? É o período antes da história. É o que dá a entender. Mas será se na pré-história tem ou não tem história? Vamos aprender isso hoje. Então, vem comigo. Presta atenção. Primeiro ponto, a pré-história é um marco. Qual é o marco que inicia a pré-história? É justamente o surgimento do homem. Tá? E aí, como a gente sabe que existem algumas teorias que falam sobre o quê? Sobre o surgimento do homem. Tá? Eu não vou entrar aqui na questão de debater qual é a teoria certa, qual é a teoria que eu defendo. Meu papel não é esse. Tá? Eu vou apresentar a vocês as teorias mais conhecidas sobre o surgimento do homem, que são duas, né? Aquela famosa teoria do criacionismo, né? Criacionismo que é relatado aonde, professor? Lá no livro Gênesis, que diz o quê? Que o homem é criação de Deus. Né? Que o homem é uma criação de Deus e daí vem todo o processo, né, do surgimento da mulher e tudo mais. E a outra teoria é a famosa teoria de Charles Darwin, né, de Darwin, que o homem vem o quê, professor? Num processo. Né? Num processo. Né? A evolucionista teoria elaborada por Darwin, que afirma que todos os seres vivos sofreram mutações durante os milhares e milhares de anos. Tá certo? Como a história, ela é uma ciência, ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência humana. Então a gente vai trabalhar com vocês o que aqui, professor? Nós vamos trabalhar, logicamente, a teoria de Darwin, a evolucionista.
Bacana? E aqui você vai observar o quê? Que de cara eu quero justamente dialogar contigo sobre o quê? Sobre o conceito da pré-história. O conceito da pré-história aqui no caso é trabalhado em que sentido? Pré-história, período antes da história. É o famoso período antes da história. Então dá a entender o quê? Que nessa fase não tem história, concordam? Pois é, o conceito, a palavra em si, ela traz essa ideia para nós. Só que isso é errado. Tá? Ela é errada. Por quê, professor? Porque você vai observar que existe história sim nesse período. Existe história. Mas que história existe, professor? Existe a história do quê? Da evolução. Né? Porque o homem já começou a agir. Você vai observar que a pré-história, que é dividida normalmente em 3 fases, que a gente vai já comentar, que é o paleolítico, o mesolítico e o neolítico, você vai observar que a fase mais longa que se tem até hoje é o paleolítico, que vai desde o surgimento do homem até mais ou menos 12, 11, 10 mil anos antes de Cristo. É o período que o homem evoluiu, é o homem que o homem vai mudando até chegar ao que é hoje o Homo sapiens sapiens. Então, se eu falo que não tem história, eu estou literalmente esquecendo todo esse processo da evolução, tá? Então, não te esquece disso. Nós vamos observar o que, professor? Que esse conceito da pré-história, né, que diz que como se fosse não tivesse história, tu não te esquece. Que como é que a gente pode estudar essa fase? Como é que a gente pode se aprofundar nessa fase? Não é analisando a escrita, galerinha. A gente não vai analisar a escrita? Pelo amor de Deus, não entra nessa pegadinha, tá? Por que, professor, não entra nessa pegadinha? Porque, bem simples, porque na pré-história, como tu já sabe, é um período que é antes da escrita. Porque a pré-história ela é do surgimento do homem até quando foi desenvolvida a escrita cuneiforme, lá da Suméria. Então, pare e analisa comigo. Se até a escrita é sinal que nesse período não existe escrita. Então, eu não posso analisar a escrita. Então, presta atenção. Eu não tenho escrita nessa fase. Eu não tenho escrita nessa fase, tá? É o período de ausência de escrita. E aí a gente vai já analisar o quê? Como é que então a gente estuda esse período, professor? Se não tem escrita, tu vai já entender, tá? Mas eu quero que tu compreenda comigo, tá? Que não é à toa essas imagens que eu coloquei aqui, né? Que é aquele grande questionamento. As pessoas que não conhecem a escrita hoje, elas estão na pré-história? Tipo o quê, professor? Tipo povos indígenas, né? Crianças, bebês, né? Eles não conhecem a escrita. Mas e aí? Eles vivenciam no período da pré-história? Lógico que não. Né? Eles têm outros meios de se comunicar, de se expressar, de passar o seu conhecimento, de aprender o seu conhecimento. Então, é por isso que eu estou trabalhando com você, né, nesse diálogo. O que, professor? A situação do nome pré-história, né, da ideia que se passa, né, e que hoje as pessoas que não conhecem a escrita não quer dizer que elas estão na pré-história, tá? Então não te esquece, pré-história é o período da ausência de escrita. Mas como é que a gente pode estudar então a pré-história? Sabe como? Né? É daí que tem a grande importância do quê, professor? Dos outros cientistas de outras áreas, né? Que você vai observar essas outras áreas. Tipo o quê, professor? Tipo a geografia, a paleontologia, a antropologia, a sociologia, a economia. Todas essas áreas são fundamentais. Os profissionais dessa área são fundamentais para quê? Para que a gente possa entender, compreender melhor o período da pré-história. Tá certo? Porque a pré-história, a gente vai analisar o quê, professor? A gente vai analisar vestígios, fósseis, rochas, né? Não é à toa que a pré-história é o estudo do quê? É o estudo da rocha. Como tu pode observar, volto aqui para vocês, como tu pode observar o quê? Que o período da pré-história é dividido em paleolítico, mesolítico e neolítico.
Essa é a forma, vamos dizer, que hoje mais se trabalha, né, nas salas de aula. Mas tu não pode esquecer que aquela forma tradicional de antigamente não está errada de falar também, que é o paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. Tá? Então, normalmente a gente fala em 3 fases, porque realmente são essas 3 fases. Se tu falar paleolítico, neolítico e idade dos metais, não está errado. Se tu falar paleolítico, mesolítico e neolítico, também não está errado. É porque os livros mais atuais, eles não colocam mais a idade dos metais. Eles inserem a idade dos metais aonde? Lá nos últimos anos do Neolítico. Nos últimos anos do Neolítico, o homem passou a utilizar o quê? Os metais. Compreenderam? Então é por isso que a gente fala que é dividido em 3 fases. Como também não está errado falar em quê? Em 2 fases, que é o paleolítico e o neolítico, porque a pré-história é o estudo do quê? É o estudo da rocha. Né? Como assim, professor? Paleolítico, pedra velha. Neolítico, pedra nova. Então, essas 2 fases, elas não podem sair. Vocês podem observar que pode se inserir uma fase intermediária, que é o mesolítico, né? Ou você pode colocar a idade dos metais no final. Independente disso, tu já sabe que é o estudo da rocha, né? Por isso que é tão importante ter o papel de quem? Da geografia, do geólogo, né? Então, tudo isso você tem que entender que é uma parceria com esses profissionais para que a gente possa entender melhor o período da pré-história. Tá certo? Por quê? Porque não tem escrita. Né? Então a gente não pode se basear nos documentos escritos, a gente tem que se basear no que eu já falei: vestígios, fósseis, pinturas, né? As famosas pinturas rupestres. Então tudo isso é importante para a gente entender o período da famosa pré-história. Tá? E aí quando se fala na pré-história, tu vai observar o quê? Tu vai observar que é o processo da evolução humana, tá certo? Como tu observar aqui que muitas das espécies do gênero Homo, ele vai coexistir ao mesmo momento, tá? Então aqui nessa imagem, tu pode observar isso, tá? O homem surgiu aonde, professor? Isso já é fato consumado até o momento, né? Que o homem surgiu no continente africano. Então, o primeiro homem, na África. E da África, ele vai se espalhar pelos outros continentes. Então, o que nós vamos observar aqui? Nós vamos observar que esse gênero Homo, ele vai surgir mais ou menos quando, professor? Lá para 3, 2 milhões de anos atrás. Né? Do famoso primata do homem, de onde o homem vem, você observa que é lá para 7, né? 5, 7 milhões de anos atrás. Então, é um processo de evolução. Agora, não vai pensar que um deixou de existir, aí vem o outro. Não. Eles vão coexistir ao mesmo momento. A grande questão é que alguns gêneros vão se adaptar melhor ao ambiente do que outros. Esses que se adaptaram melhor vão continuar. E os que não se adaptaram tendem a desaparecer. Tá legal? Então, o que nós vamos observar aí? Nós vamos observar justamente, né, que aqui está o que eu comentei com vocês. A questão lá do Australopithecus, o Homo habilis, o Homo erectus, o Homo sapiens e o Homo sapiens sapiens. O Homo sapiens de Neandertales, né, que é esse há 100 mil anos. É todo um processo, mas não quer dizer que aí depois vem o outro, depois vem o outro? Não, não é assim. Presta bem atenção. Se vocês observarem pelas datações, eles vão estar coexistindo ao mesmo momento, tá? A questão é que um se adapta melhor do que o outro, tá? E aí o que não se adaptou tende justamente a desaparecer. Aqui nessa imagem, eu trouxe essa imagem para vocês, né? Essa figura, justamente para que você tenha uma noção aonde surgiu, na África, tá? E aí depois do Homo habilis, que tem todas essas habilidades da fabricação de artefatos, rudimentos, né, rudimentares. Você vai observar o que também? Que depois vem o Homo erectus, depois o Homo de Neandertales, até chegar ao Homo sapiens sapiens. Agora um detalhe que é fundamental para analisar: o tamanho da caixa craniana.
Olha o tamanho da caixa craniana. Se você observar, você vai ver o quê? Que sempre está o quê? Aumentando. Mas por que ela está aumentando, Fran? Bem simples. Por quê? Porque aí você está observando que ele vai ter capacidade de acumular mais informações. Tá? E não é à toa que aos poucos ele vai estar com as suas habilidades cada vez maiores devido às experiências que ele vai tendo. Tá? O Homo erectus já é aquele que sai do continente africano, já vai estar povoando a Ásia e a Europa, tá? E aí no decorrer de Neandertales, idem, até chegar ao homem atual, que vem povoar já todos os continentes. Tranquilos? Aqui eu destaco para vocês justamente as características de cada fase, né? 3 fases: Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada. Mesolítico é o período intermediário entre o Paleolítico e o Neolítico, que é a Idade da Pedra Polida. O que a gente destaca no Paleolítico? Aí tu pode destacar que os instrumentos do homem são rudimentares, né? Não são bem acabados. Você vai observar que ele vivia em bandos, tá? É um momento onde são animais de grande porte, então ele precisava caçar em bandos, né, a propriedade coletiva. Ele tem contato com o fogo e com o passar dessa fase, você vai observar que ele vai dominar esse fogo, vai aperfeiçoando aos poucos. É muito importante o fogo, porque o fogo serve para quê? Para iluminar. O fogo serve para quê? Para aquecer, para se proteger, para cozer os alimentos. Então o fogo é importante. Alguns desses homens viviam aonde, professor? Em árvores. Outros viviam aonde? Em cavernas. É o período das pinturas rupestres. Não te esquece disso. É o famoso Paleolítico. Tá? Vivia em bandos. Você vai observar que é a fase mais longa que se tem até hoje da humanidade. É o Paleolítico. Porque vai desde o surgimento do homem, né, lá 2, 3 milhões de anos atrás, até mais ou menos 12 mil anos, 10 mil anos atrás. Então não te esquece disso. Tá? O Mesolítico, ele foi basicamente criado aí, foi denominado por quê? Porque é o período da última glaciação. Tá? A última glaciação que aconteceu mais ou menos quando? Há 100 mil anos atrás. E aí tu vai observar que esse Mesolítico é o período que a gente pode até citar lá o quê, professor? A Era do Gelo. Tranquilo? E aí eu vou comentar isso com vocês em uma próxima aula. Valeu, galerinha! Um grande beijo. Até a próxima. Vamos lá, galerinha do bem. Aqui, Franciele, professor de História, voltando novamente para comentar um pouco mais sobre a famosa pré-história com vocês. Então, vamos lá, galera. Presta bem atenção na nossa última aula. A gente comentou com vocês o quê? As fases da pré-história. O famoso Paleolítico. Parei com vocês no Mesolítico. E aí vou dar continuidade a partir dessa fase intermediária. Aquela fase que começou mais ou menos quando, professor? Há 100 mil anos atrás. Aquela fase que a gente pode dizer que é o período que houve a última glaciação, a última era glacial, né? A última glaciação até o momento. A gente não sabe se vai acontecer outra. Então, até o momento, é a última era aí que aconteceu, né, na história. E aí você vai observar o quê? Que o período mesolítico é um período de quê? De transformação, de transição entre paleolítico e neolítico. Então, houve um aperfeiçoamento, né? Porque o homem veio acumulando experiências e mais experiências do paleolítico. E aí no Mesolítico, ele já vai estar trabalhando com arco e com a flecha. Os instrumentos dele vai ser um pouco mais bem apurado. Você vai observar que nesse Mesolítico, professor, lembra um pouquinho lá daquele filme A Era do Gelo? Pois é, lembra o Mesolítico. Tá? O homem, de uma certa forma, devido às mudanças climáticas que aconteceram na Terra, ele começa a ficar próximo do quê, professor? Dos grandes rios. É quando o homem começa a ficar próximo dos grandes rios. Ele ainda não é fixo, ele ainda não se fixou. Tá? Ele está num processo de transformação. Tu não te esquece que lá no Paleolítico ele é nômade.
Ele é nômade, ele vive mudando de lugar. Ele fica no lugar até quando, professor? Até quando tem alimentos. E aí, quando termina a reserva de alimento, ele vai para outro lugar. Isso no Paleolítico. No Paleolítico é dessa forma. Já no Mesolítico, ele começa a tentar se fixar devido às mudanças climáticas. E aí, no Neolítico, que é a idade da pedra polida, tá? O homem, ele começa a se fixar também. Por quê, professor? Porque é o momento que ele vai fazer a primeira revolução da humanidade, que é a famosa Revolução Agrícola. Professor, isso é importante? E como é importante para quem não sabe? É o momento que o homem passa a fabricar seus próprios alimentos. E devido a isso, ele não vai mais precisar mudar de lugar. Ele começa a se fixar. Ele começa a se fixar em um só lugar, porque ele passa a produzir seus alimentos, né? Aí você pode observar que vai ter uma divisão do trabalho, né? A mulher vai estar trabalhando na agricultura e o homem vai estar fazendo o quê, professor? Caçando e pescando. Tá? Então é uma certa divisão do trabalho. Você vai observar que nesse Neolítico, o homem ele vai estar cada vez mais melhorando o que sua produção em relação a roupas. Mas não só isso, como ele está fazendo agricultura, como ele está produzindo seus alimentos, para e pensa comigo. Onde é que ele vai guardar isso? Onde é que ele vai colocar isso? É o momento que ele começa a trabalhar também com o quê? Com a cerâmica, para justamente armazenar os alimentos. Ele começa a domesticar os animais. Para quê, professor? Para botar os animais para trabalhar para ele, para ajudar ele na agricultura, né? Ele começa também a elaborar o que é a roda. Então, tudo isso é fundamental no Neolítico. Então ele está cada vez mais evoluindo. Neolítico ou idade da pedra polida. Por quê, professor? Porque os instrumentos são bem mais acabados. É a pedra nova. Tá legal? Não te esquece, são as características dessa fase. Tá? Você vai observar que ele começa a praticar o quê? O comércio. Ele pode levar os seus alimentos a longas distâncias. Mas por quê? Porque agora ele tem os animais que ele está domesticando, ele tem a roda, então ele começa a fazer o carro puxado pelo boi, ele pode colocar os alimentos dentro desse carro. Onde? Como? Dentro dos vasos de cerâmica que ele fez. Então ele já pode transportar. É um momento, para quem não sabe, gente, que o homem literalmente está cada vez mais aperfeiçoando e por necessidade. O que ele faz, professor? Ele começa a trabalhar com quem? Com os metais. Tá? Então é um momento de necessidade, não é à toa que ele vai e começa a trabalhar com os metais para quê? Para justamente melhorar a sua produção. É por isso que a gente pode observar o quê? Que não tem aqui a divisão colocando a idade dos metais. Porque a grande parte dos livros coloca o quê? Que a idade dos metais é nos últimos anos do Neolítico. Mais ou menos quando, professor? 6, 7 mil anos antes de Cristo. Né? Ele começa a trabalhar com o quê? Ele começa a trabalhar com bronze. Né? E aí você vai observar que literalmente, né, o bronze, aliás, o cobre, o bronze, que são os metais que ele vai utilizar nesse processo. É importante? Com certeza é importante. Né? Ele está melhorando a sua produção, ele está melhorando toda a sua prática. Professor, até que o homem chega ao quê? A questão da escrita. Né? E aí você sabe que mais ou menos isso foi há 4 mil anos antes de Cristo e é um marco final da pré-história. Tá certo? Então, normalmente a gente trabalha dessa forma. Tá? Agora, não te esquece, eu estou falando do quê? Desse homem, de onde, professor? Lá do Oriente, da Europa, né, da África, né, onde ele ficou já lá próximo aos grandes rios. Não é à toa que começa a surgir o quê? As grandes civilizações, que é as civilizações egípcias e a civilização mesopotâmica. Tranquilos? Mas se tu trouxer para a América, como é que o homem, que pode muito bem se questionar, como é que o homem surgiu na América? Né? E aqui a gente pode observar justamente, né, o homem americano. Mas antes de falar do homem americano, você pode ver o quê, professor? Aqui
uma prática do homem neolítico, né? Que era justamente a utilização ou ele ter feito os famosos monumentos megalíticos para fazer cultos, né? Cultos funerários aos mortos e tudo mais, como é o caso dos menires, dos dólmens, né? E dos cromuleks. Não te esquece, isso aqui é uma prática europeia. Europeia. Então, onde é que tu vai ver esses monumentos megalíticos? Normalmente na Europa. Normalmente na Europa, tá? Professor, o que é o menhire? O menhire, tu pode observar que são aquelas pedras que ficavam de forma vertical. Várias pedras verticais. O menhire é uma pedra daquela vertical. O dolmen, professor, são pedras verticais com uma na forma horizontal. Então é duas ou quatro pedras na forma vertical com uma pedra na forma horizontal, como tu pode observar aqui, E quando faz o círculo inteiro, como tu vê aqui, que é justamente lá na Inglaterra, é o famoso cromlech mais conhecido do mundo, é esse da Inglaterra, né? O Stonehenge. Então, observem bem, isso é uma prática de onde, professor? É uma prática europeia, os famosos monumentos megalíticos. E com relação ao homem americano? Isso aqui a gente não tem, né? Até então, a gente não tem isso aqui na América. Tá? Já foi encontrado algumas pedras parecidas, mas não é uma prática da América. Mas, professor, como é que surge esse homem americano? É aí que a gente pode trabalhar com vocês as famosas teorias do surgimento do homem americano. Normalmente a gente trabalha 3 teorias. Uma, que tu pode observar que é autóctonos, que é aquela teoria que fala sobre o quê? Que o homem surgiu aonde? No próprio continente americano. Tá? Então ele surgiu no próprio continente americano? Não. É uma tese logo que foi refutada. Por quê? Porque toda a documentação, todos os vestígios mostram que o primeiro homem surgiu aonde? Na África. Na África. Então, é uma tese refutada. A tese, né, que é mais aceita até hoje é a famosa tese do que, professor? Do sítio de Clovis, lá da América do Norte, dos Estados Unidos. Aquela tese que fala o quê? Que no período do Mesolítico, não teve o período do Mesolítico? Não teve a mudança, a era glacial? O que aconteceu, professor? Houve essa pontezinha aqui entre a Ásia e a América. Entre a Ásia e a América, onde hoje nós chamamos que é o Estreito de Bering. Não é à toa que também é conhecida como a teoria de Bering, né? Porque o homem vem lá da África, passa pela Europa, Ásia, passa pelo Estreito de Bering, chega na América do Norte e depois ele vai povoando a América Central até chegar à América do Sul. Então, essa é a teoria mais aceita pela comunidade internacional. É a teoria do Estreito de Bering, do sítio de Clovis. Uma terceira teoria é aquela teoria de que o homem veio de onde, professor? Veio lá da região da Polinésia, da Austrália, daquelas ilhas que ficam por ali, e aí veio em barcos, embarcações, e atravessou o Oceano Pacífico e começou a povoar a América do Sul. Depois a América Central e a América do Norte, que também, na documentação, os vestígios não condiz com datações de serem mais antigas do que a do famoso sítio de Clovis. Então é uma teoria também refutada com relação a isso. Encontrou lá fósseis, encontrou lá documentação, mas não é mais antiga do que o sítio de Clovis. Então são as 3 teorias que se fala sobre o quê, professor? Sobre o surgimento do homem americano. Só que nos anos 70, para os anos 80, nós vamos ter um destaque fundamental aqui no Brasil, lá na região do Piauí, de quem, professor? Da famosa Nied Guidon, essa arqueóloga, né, renomada, né, que a gente tem que tirar o chapéu. Ela vem lutando para provar que seus achados lá na região da Pedra Furada, né, que naquela região ela encontrou vestígios da presença humana
há mais de 58 mil anos atrás. A teoria dela, né, esses vestígios dela, é mais antigo do que os vestígios do sítio de Clovis, né, que você pode datar aí mais ou menos de 11, 12 mil anos atrás. Então, o dela é bem mais antigo, né? Então, já fizeram investigações, e sempre os arqueólogos norte-americanos não dão, vamos dizer assim, o braço a torcer, tá? Mas aí, em pesquisas mais recentes, né, demonstrou-se o quê? Que uma nova teoria que está sendo desenvolvida ainda, só vou aqui comentar com vocês, é que os vestígios que foram encontrados aonde a Nied Giddon trabalha, onde a Nied Giddon faz as suas pesquisas, tudo leva a crer que é o quê, professor? Que as pessoas que, vamos dizer assim, os antepassados que povoaram o sítio de Clovis, né, não vieram só uma vez, foram várias migrações. E que, quando chegaram lá, são migrações que vieram do sítio de Clovis, né? E aí você observa que alguns ficaram no sítio de Clovis e outros desceram para a América do Sul, tá? Mas isso ainda está sendo trabalhado, né? Ainda é uma teoria que ainda está muito, vamos dizer assim, está sendo ainda desenvolvida. Se um acaso te perguntar hoje qual é a teoria mais aceita, não te esqueça. É a do Estreito de Bering, tá? Do sítio de Clovis. Bacana quando se fala sobre o surgimento do homem americano. Bacana, galera? Valeu, moçadinha! Próximas aulas, a gente vai dar continuidade falando um pouco mais sobre o que agora? Sobre a história antiga e as grandes civilizações. Valeu, até mais!